Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo, leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana, a leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao Rugido da Alma, que você tenha um dia tão lindo, maravilhoso, iluminado, abençoado e produtivo, quanto desejo que seja o meu. Gratidão, universo, por esse eterno momento, que é o presente, que é agora onde estamos vivendo, onde a vida acontece, onde os milagres acontecem, onde as dádivas de Deus vêm para a nossa vida. Se você é a primeira vez aqui com nós, tá? Nós estamos fazendo a leitura e estudo dessa ferramenta aqui, ó. Se chama Um Curso em Milagres. Eu sempre trago de uma forma muito sintetizada, tá? Mas muito mesmo, que essa ferramenta, de uma forma básica, se trata de espiritualidade. Ela ajuda você a se conhecer melhor e, consequentemente, ter uma conexão melhor com Deus, uma conexão espiritual, tá? Não tem nada a ver com religião, tá? O lance espiritual é muito mais profundo, que a religiosidade, cada estilo, né? Tem seu estilo, tem seus dogmas, a forma como você interpreta. E quando você parte para olhar esse lado da espiritualidade, é um movimento individual seu de crescimento, de evolução, tá? E nada pode te travar, nada pode te barrar, a não ser você mesmo. Então você ciente e consciente das suas escolhas o tempo todo. Essa ferramenta ela é tão poderosa nessa mecanicidade que ela traz, de nós estarmos tanto conectados, né, na leitura do livro de exercícios, que eu posso fazer ele separado da leitura do livro texto, mas quando eu complemento junto essas duas fases, eu tenho uma absorção muito maior de conhecimento, né, que eu começo a abrir a minha visão para coisas que talvez eu achassem que eram verdadeiras, mas não passam de crenças, né, elas criam parâmetros de ilusão muito forte para nós. Ontem até trouxe um exemplo, eu quero trazer uma história para vocês para complementar sobre isso, sobre a Ana Flávia, né? Ela tem uma dificuldade lá com o professor dela na escola e tal, e ela ontem ela acordou batendo o pé, que ontem ela não queria de jeito nenhum para aula, ela já acordou pisando pesado aí, cadê minha calça, não sei o que, cadê meu uniforme, indignada, eu falei assim, ei, chamei ela, melhora seu dia, que se você começa seu dia ruim e você aceita essa energia, o seu dia vai terminar mal. E beleza, enquanto foi à noite, chegamos em casa, né, beleza, correu o dia, tudo mais, e por incrível que pareça, né, tava os coleguinhas tudo, ela louca pra brincar, e não sei o que, eu falei, não, vamos acabar de organizar as coisas que a gente tem que organizar em casa, e a mãe falando, conversando com elas, e vocês podem ir brincar, né, aí ela falou isso, aí ela começou a dar altas piadas, né? Ela tava toda ácida durante o dia, e ela virou simplesmente para a mãe e falou assim, não, eu vou dar um jeito, porque a mãe falou, não, você não vai brincar não, por causa da sua grosseria, por causa dessas respostas diretas suas, você vai ficar aí, vocês vão ficar de boa hoje. E eu até tinha comentado com elas, não, vou sentar para ler um livro com vocês hoje, vou contar a história, né? Ler um livro da história do Volta ao Mundo em 80 Dias, que é do Philip Fogg, com o Passepartout, né? Que é o Chave Mestra, que é a tradução do francês pro português. Aí, enfim, né, elas não quiseram, emburrou, e os coleguinhas toda hora tá batendo na porta lá. Aí, de repente, ela tava indignada, né, porque não ia brincar, e eles estavam batendo na porta, ela deu um grito. Pô, o que vocês querem? Não enche o saco, vai embora. Aí eu virei, agora que você não vai brincar mesmo. Por conta desse tipo de atitude sua, tá vendo? Aí ela pegou, foi pro quarto chorando e ela ficou indignada, né? Ficou boladona, ficou azeda. Aí ela ficou lá no quarto, eu deixei ela lá no momento dela. Depois eu cheguei lá para trocar uma ideia com ela, né? E eu fui falar. Aí ela veio falar, trazer todo esse contexto. Eu falei assim, olha, o tanto que você não percebe, mas você tá vibrando o tempo todo que a pessoa é chata, né? Ela fala tanto que esse professor é chato. Eu falei, se você tá sempre o tempo todo julgando, acusando, atacando, isso volta para você. Você tá falando de você mesmo. Aí eu falei para ela, pô, você é uma menina muito doce, muito amável, tem um coração enorme, todo mundo gosta de você, você tem uma presença de espírito muito forte, você é uma menina incrível e você tá se tornando uma pessoa chata porque você está absorvendo essa chatice. Porque você está julgando o tempo todo e tudo aquilo que eu julgo no outro volta para mim. E aí eu comecei a trazer essa clareza para ela.
E eu falei pra ela, pô, nada supera o amor supera tudo. Então o ódio não consegue se contrapor com o amor. E como que você faz isso? Tendo atitudes mentais positivas o tempo todo. Se você acordar, fala assim para Papai do Céu, ó, eu acordo, eu conecto meu espírito com o do Senhor, meu Deus, nesse dia de hoje, e eu vou ter um dia incrível, eu vou fazer o meu dia o melhor. E você vai para fazer o seu dia o melhor dia possível. E não tem nada que possa estragar o seu dia. Porque você já conectou no mais alto, né, você já compartilhou o seu espírito com Deus. Então você está já na essência lá conectado no limite. Então, por mais que apareçam situações adversas no seu dia, o que vai acontecer? Você vai ter um dia mais leve, independente do que ocorra. E eu fui falando isso para ela e ela entendeu, sabe? Ela captou, hoje ela já acordou com outro astral, né? Beleza que hoje não tem aula. Ontem foi sexta, hoje é sábado, ela não tem aula, mas enfim, né? Vamos ver, a prova de fogo vai ser segunda. Mas o que eu quis dizer para ela, ninguém pode fazer o seu dia ruim, é só você que faz essa escolha. E hoje, né, por que eu contei essa história para vocês? Porque tem tudo a ver com a nossa lição de hoje. Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Então, quando eu compartilho a minha vida com Deus, eu estou conectado na minha forma mais profunda, acabou, não tem nada que se faça que possa interferir, que possa atrapalhar meu dia. Então, eu vou até deixar o título aqui da lição de hoje para vocês, que é a nossa lição 167, se existe uma vida, eu a compartilho com Deus. Então, você está na plenitude, ninguém tem o poder de estragar quando você toma decisão, quando você faz uma escolha e faz ela de forma poderosa. Mas antes da gente começar, se você gosta desse assunto, eu quero fazer um convite para você clicar aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha, né? Todo dia a gente traz temas relacionados a essas questões aí de espiritualidade, fala sobre as lições e elas ajudam demais, tá? Se você quer se libertar, se você quer se conhecer melhor, é essa ferramenta que, sem sombra de dúvida, ela vai te auxiliar, tá? A gente vai quebrar muitos paradigmas, você vai quebrar muitas crenças, muito conceito que você tem aí que podem estar te bloqueando de se tornar uma pessoa melhor. Muitas vezes por isso, né, atitude simples como um julgamento. Imagina ela que é uma criança, se ela cresce com isso, todo mundo achando que é normal. Então, às vezes, o que seria minha atitude? Né? Eu vou mudar ela de escola porque o professor é chato. Gente, sempre vai ter alguém que é pé no saco na vida da gente, que é chato, né? Mas eu vou deixar a energia ruim dessa pessoa mudar a minha energia? Não, tem que ser o contrário. A minha energia tem que ser tão positiva, tão forte, que aquela energia negativa nunca vai conseguir se sobrepor sobre a minha. Nunca. Independente do ambiente que você esteja. Se você vibra nisso, é muito poderoso. O que normalmente faz? Eu vou mudar de escola, eu vou lá brigar com o professor. Beleza, que o professor possa ser que ele está passando os limites. Eu já procurei saber, né? Ele realmente, né, um cara que extrapola, que é um cara mal educado, a galera não gosta dele e tal. Eu vou lá conversar e tal, mas assim, sem julgamento, mas eu vou procurar entender o que está acontecendo para mim não julgar, que eu sei que essa criançada de hoje em dia não é fácil, mas eu, por confiar muito na autenticidade de Ana, porque ela me fala sempre na sinceridade, ela me fala com essência mesmo, com o coração, eu consigo fazer essa filtragem. Então, assim, quando a pessoa está falando com você sincero, se você está nesse nível mais elevado, você consegue conectar. Então, você não vê isso, você não vê isso de forma superficial. Estou vendo de uma forma muito mais profunda, tá? Então, essas reflexões, não só essa como outras, são muito importantes para que a gente possa lidar melhor com essas situações aí do nosso dia a dia. Observar para ver onde que a gente pode ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas, principalmente as pessoas que nós temos mais contato, né, que são nossa família, nossos filhos, nossos irmãos, nossos parentes de uma maneira geral. E lógico, né, quem quer ser ajudado. Então, observe isso, seja atento, né, para você não ficar desligado. Por muitos anos, eu fiquei desligado desses tipos de situações e um dos motivos que me fizeram levar ao estudo dessa ferramenta, de um curso em milagres, de me aprofundar dentro de mim, foi uma briga que eu tive com a minha filha mais velha, com Francine. Que eu estava num ritmo que ela estava crescendo, existe-se uma mudança de comportamento diante
do mundo em si, né? E a gente precisa evoluir, a gente precisa passar para um outro nível. E eu tava muito naquela cultura antiga, como eu fui criado com a minha mãe, né? Que o pau cantava. Não tem nada de errado com isso, tá tudo bem. O pau cantar ou não cantar, tá tudo bem. Só que era o que a minha mãe tinha de melhor na época para me dar. Eu tenho condição de dar um suporte muito melhor do que minha mãe me deu lá atrás, porque não tem nada de errado com o que ela deu, porque eu consegui evoluir, porque a sociedade em si evolui, o homem evolui. Então a gente tem que passar desses passos e ir olhando essas coisas boas, né, e extraindo essas essências para que nós possamos observar isso com clareza. Antes da gente começar, gratidão, universo, muito obrigado, meu Deus. Que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações nesse dia de hoje, os nossos corações e as nossas mentes, para que a gente possa obter entendimento dessa lição e entender em que nível que nós devemos estar compartilhados sempre na sua presença e sendo usados como instrumento para abençoar, né, para trazer a salvação para esse mundo, que é um mundo de ilusões, que é um mundo cego aí, e a gente quer trazer essa visão de claridade, né, dessa luz, dessa felicidade perfeita que o Senhor deseja para nós. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gratidão, universo, gratidão, família. Vamos nessa? Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Não existem tipos diferentes de vida, pois a vida é como a verdade, não tem graduação. É a única condição na qual tudo que Deus criou compartilha. Como todos os seus pensamentos, todos os pensamentos de Deus, ele compartilha com nós. A vida não tem oposto. A morte não existe porque Deus criou. O que Deus criou compartilha da sua vida. A morte não existe porque não existe um oposto para Deus. A morte não existe porque o Pai e o Filho são só um. O que ele quer dizer aqui para nós? Por que eu vou temer a morte? Por que eu vou temer todos... Eu vou criar essas ilusões, né? É o exemplo que eu dei da Ana. Pô, ela, mas eu não aguento mais, eu não consigo. Quem disse que ela não consegue? Da onde que ela tirou essa concepção? E eu perguntei para ela, da onde que você tirou que você não consegue? Basta você querer, basta você mudar uma atitude mental positiva. E é muito mais fácil você pegar quanto isso está cedo, quanto está começando a gerar esse incômodo, essa dor em você, e já cortar ela na raiz, porque se ela fincar as raízes é como uma árvore, né? Se ela finca essa crença, finca uma raiz, é muito mais difícil de retirar ela. Eu falo por mim, né? Porque tem algumas crenças que eu tô tentando quebrar, gente, que é uma árvore parecendo um pau-brasil. Uma árvore de 500 anos que está enraizada, mas muito profunda. Então, essa escolha não tem nada que opõe a Deus, nem a morte. Então, eu tenho que entender isso de forma clara para mim contextualizar isso e levar isso de forma cristalina para minha vida. E ciente da escolha da vida. Que é a escolha onde que eu compartilho a minha vida com Deus, porque existe só uma vida. Nesse mundo parece haver um estado que é oposto da vida, tu o chamas de morte, mas aprendemos que a ideia da morte toma muitas formas. É a única ideia subjacente a todos os sentimentos que não são supramente felizes. É o alarme ao qual respondes quando não reages com perfeita alegria. Todo pesar, toda perda, ansiedade, sofrimento e dor, até mesmo um pequeno suspiro de cansaço, um leve desconforto ou menor olhar de reprovação estão admitindo a morte e assim negam que tu vives. É o que eu falo. Mas eu não consigo. Quem te disse que você não consegue? Você colocou essa crença na sua cabeça. Eu consigo sim. Eu vou fazer. Eu sou capaz. Eu posso. Eu quero. Eu posso. Sou capaz. Porque Deus me deu essa dádiva, Deus me deu esse dom. E nenhuma ilusão vai me cegar dessa visão. E eu me conecto de forma profunda comigo e acredito que aquela verdade, que essa é a verdade, que ela é a que vem de dentro de mim. Não que os outros me falam, mas os outros falaram que você não ia conseguir. Problema de quem falar, problema de quem te julgar, não cabe. Pode todo mundo estar falando mal de mim que eu estou fazendo. Entende isso? Então, assim, não espere perfeição, tá? Não espere perfeição para as coisas acontecerem na sua vida. Então, ele fala aqui, né? A gente não pode admitir a morte, né? Sofrimento, dor, até um pequeno suspiro de cansaço, desconforto. Então, às vezes a gente entrega, né? Se sente um pouco cansado. Ai, nossa, eu não sei, isso aqui, talvez a morte é a solução para isso. Não, é um pensamento que você escolhe. Entende como você está escolhendo o tempo todo?
Pensas que a morte é do corpo, no entanto, é apenas uma ideia irrelevante ao que é visto como físico. Um pensamento está na mente. Pode então ser aplicado segundo a direção da mente, mas para haver mudança, é na sua origem que o pensamento tem que ser mudado. As ideias não deixam a sua fonte. A ênfase que esse curso dá a essa ideia se deve à sua centralidade das nossas tentativas de mudar a tua mente sobre ti mesmo. É a razão pela qual podes curar. É a causa da cura. E é por isso que não podes morrer. A verdade dessa ideia de estabelecer o uno com Deus. O que ele quer dizer aqui, em outras palavras, né? Você aceita essa dor, igual a Ana estava comentando, mas eu não consigo. Aí eu reforcei a pergunta com ela várias vezes e pus ela para pensar sobre isso. Quem te disse que você não consegue? Se você determinar que você não vai aceitar que essa energia te domine, que te aflinja, que te cause medo, que te cause constrangimento, que te cause dor, ninguém vai te mudar a sua ideia, ninguém vai mudar o seu pensamento. Aí continua aqui, né? A morte é o pensamento de que está separado do teu Criador. É a crença segundo a qual as condições mudam. As emoções se alteram devido às causas que não podes controlar. Que não fizeste, nunca podes mudar. É a crença fixa segundo a qual as ideias podem deixar a sua fonte e adquirir qualidades que a fonte não contém, tornando-se diferentes da sua própria origem. A parte dela em espécie, assim como em distância, tempo e forma. O que ele está falando aqui? Às vezes você deixa escapar os seus pensamentos, a sua essência, a sua vida, que você tem que compartilhá-la com Deus para criar essas ilusões de dor, de sofrimento, de medo, né? E você afasta e ela começa a tomar essas formas. É o exemplo que eu dei, né? Você não pode, nada pode alterar uma mente que está concentrada em fazer e realizar o que tem que ser realizado. Tá? E se conectar de forma mais profunda consigo mesmo e com Deus, tá? A morte não pode vir da vida. As ideias permanecem unidas à sua fonte. Podem entender tudo o que a sua fonte contém. Nisso podem ir muito além de si mesmas, mas não pode dar a origem ao que nunca lhes foi dado. Assim como foram feitas, será que vieram a fazer? Assim como nasceram, farão nascer? E de onde vieram, para lá retornarão. A mente pode pensar que dorme, mas isso é tudo. Não pode mudar o que é o seu estado desperto. Não pode fazer um corpo, nem habitar no interior de um corpo. Aquilo que é alheio à mente não existe, porque não tem fonte, pois a mente cria todas as coisas que são e não lhe pode dar atributos que faltem e nem modificar o seu próprio estado mentalmente ciente e eterno. Não pode fazer o físico. O que parece morrer é apenas o sinal da mente adormecida. Olha a analogia que ele está trazendo aqui. É uma analogia sobre a mente, sobre a forma como você se desperta ou não. Então, ela não tem capacidade de dominar o corpo, de criar, quanto ela, mesmo ela apagada, né, digamos assim, você desliga dos seus pensamentos e começa a pensar um monte de baboseira, aquilo ali é sua mente de uma certa forma dormente. Então, quando você desperta ela, que você está compartilhando com Deus, você está na unicidade, nada pode mudar. A morte não faz sentido, nada dessas coisas que a resistência, né, cria de multiformas para te abalar, para te diminuir, elas conseguem fazer algum sentido para você, tá? Então aqui ele traz isso aqui de uma forma até bem enfatizada, porque ele fala aqui, ó, não pode fazer o físico. Nos dois últimos parágrafos, vou reler aqui, ó, pois a mente cria todas as coisas que são, e não pode lhe dar atributos de que lhe faltem, e nem modificam o seu próprio estado mentalmente ciente e eterno. Quando você entra nessa questão aqui, você começa, de uma certa forma, criar algumas dúvidas. Mas por quê? Porque você não para acalmar a sua mente e entender o pensamento de Deus para você, que é a felicidade perfeita. Parece um pouco aqui, é um parágrafo até um pouco confuso, né? Que ele traz não é que traz um pouco de confusão, pode trazer um pouco de dúvida para nós de como entendermos de fato, né, o despertar da nossa mente. O oposto da vida só pode ser uma outra forma de vida. Como tal, pode ser reconciliada com o que criou, porque na verdade não é um oposto. Ou seja, né, nada do que essa mente
que eu penso, né, que é ser real, que essas ilusões, elas não podem se criar, elas não podem criar o corpo. Da onde que ela veio? Para onde que ela vai? Então eu tenho que estar na mente nos pensamentos de Deus. Então a vida não tem oposto, né? Não existe um oposto a Deus, que Deus deu a vida, Deus deu essa criação. Então nada se pode opor a Ele, nem mesmo a morte. Se eu aceitar que a morte é mais do que a vida, ele automaticamente eu estou aceitando que Deus é limitado, né? Que Deus, se ele morrer, acabou, entendeu? Então Deus é além do tempo, depois do tempo, antes do tempo, é o Criador, ele é, na sua magnitude, ele é imortal, né? Assim como a nossa alma nunca, ela nunca vai deixar de ser a nossa essência, nunca vai deixar de ser o nosso ser, porque essa vida que o corpo físico é uma coisa, tá? Agora, a nossa essência, o nosso espírito, ele vive eternamente, que é o que Deus nos diz aqui o tempo todo, né? Pô, só a sua alma, você vive para a eternidade. A eternidade está no reino dos céus, está na minha mente, no meu espírito, na minha essência, em quem eu sou. A sua forma pode mudar, pode parecer ser o que não é, mas a mente é a mente, desperta ou adormecida, que é você, né? O seu ser. Não é o seu oposto em nada que tenha sido criado e tão pouco naquilo que ela parece fazer quanto acredita estar dormindo. Ou seja, às vezes você pode criar algumas questões que vão te colocar em dúvida, né? Vão criar determinadas ilusões para te quê? Justamente para obscurecer essa visão de Deus, de Cristo para sua mente, tá? Deus só cria a mente desperta, ele não cria essa mente dormente. Ele não dorme, suas criações não podem compartilhar o que ele não lhes dá. Então, se você cria essas ilusões, não é de Deus, porque você não pode compartilhar o que Deus não lhe dá. Nem dar lugar a condições que ele não compartilha com ela. O pensamento da morte não é o oposto dos pensamentos de vida. Aí ele traz aqui para complementar. O pensamento da morte não é o oposto dos pensamentos de vida. Para sempre, sem qualquer tipo de oposição. Os pensamentos de Deus permanecem eternamente imutáveis, com o poder de estender-se por toda a eternidade imutavelmente, porém ainda dentro de si mesmos, pois estão em toda parte. Ou seja, né, a sua essência, ela é eterna, o seu ser. Então o corpo físico fica, né, mas o seu espírito, a sua alma, ela nunca morre. Então, por isso que Deus fala, né? De a gente tem que cuidar de quem aqui? Muito mais de nos evoluirmos como pessoas, como seres, do que do corpo físico. O corpo físico é besteira. Isso aqui do pó veio, a gente sempre fala isso, né? Ele se dilui. Hoje, sejamos as crianças da verdade, não neguemos a nossa santa herança. A nossa vida não é como imaginamos. Quem pode mudar a vida por fechar os olhos ou fazer de si mesmo o que não é porque está dormindo, vendo em sonhos o oposto do que é? Às vezes a gente, aquela coisa, né? Sonhos, às vezes tem uns sonhos muito loucos, né? Que a pessoa tem um sonho de, sei lá, né, que cria algumas realidades. Hoje mesmo o menino que trabalha aqui comigo veio conversar. Pô, essa noite eu sonhei, tive um sonho, né? Ele até me perguntou qual que era o sentido. Ele tava... A mãe dele já é falecida, né? Mas ele tava ajoelhado, conversando com Deus, e de repente um cachorro preto veio no rumo dele pra morder, ele segurou na boca do cachorro e começou a chamar a mãe dele. E de repente ele empurrou o cachorro foi embora. Aí ele acordou, né? Aí eu falei pra ele, pô, às vezes ele é um cara que tá saindo de um processo de mudança, né? Que ele era viciado em crack, morou por mais de 15 anos na rua. Então eu falei, aí ele, nesse sonho, ele me perguntou, aí eu ajudei ele a interpretar. Eu falei, pô, às vezes isso aí é o quê? O que é o cachorro vindo te atacar e se chamar sua mãe? É onde que talvez a gente entende que é uma ausência, né? A mãe dele talvez em espírito, mandando essa energia, protegendo ele. E o inimigo tentando atacar. Só que às vezes esses pensamentos, esses sonhos, eles vêm de uma forma muito destrutiva também. E a gente entende, né? A gente acha que é um oposto para a vida, que é esse momento do dormir. Mas não, sua mente está desperta ali. A mente santa de Deus está desperta o tempo todo. Mas essa outra mente de destruição, às vezes ela pode querer te atacar de várias formas. E às vezes ela te ataca nos sonhos também. Ela pode tanto te dar alertas, como foi o caso dele hoje, compartilhou comigo, mas também como ela pode gerar pensamentos aí muito destrutivos, tá?
Hoje não pediremos a morte sobre nenhuma forma, tampouco deixaremos que opostos imaginários da vida habitem em um só instante onde o próprio Deus estabeleceu o pensamento da vida eterna. Onde que Deus estabeleceu o pensamento da vida eterna? Na mente de cada um de nós. Então não tem oposição, não tem morte, tá? Hoje a gente não vai olhar nada disso, porque de fato ela não faz o menor sentido para nós sobre isso, tá? Hoje nos esforçamos para manter o lar santo de Deus tal como ele o estabeleceu e tal como a vontade de Deus determina que seja, para todo sempre. Ele é o Senhor do que pensamos hoje, e nos seus pensamentos não tem opostos. Aí ele deixa isso bem claro. Compreendemos que é uma vida só e essa compartilhamos com ele, com toda a criação e também com seus pensamentos, aos quais ele criou uma unidade de vida que não pode se separar na morte, deixar a fonte de vida de onde veio. Ou seja, mesmo que haja morte, você nunca vai separar dessa fonte criadora que é Deus, né? Que criou lá e é una com ele sempre até toda a eternidade. Nós compartilhamos uma vida porque temos uma só fonte, uma fonte na qual nos vem a perfeição que permanece sempre nas mentes santas que ele criou perfeita. Então Deus criou sua mente perfeita. Por isso que eu falo que quando você faz a escolha, nada pode te abalar. Como éramos agora e somos e seremos e sempre seremos, a mente adormecida que tem que despertar ao ver a sua própria perfeição, espelhando tão perfeitamente o Senhor da vida, que é Deus, né? Então você tem que despertar, se você ainda não despertou sua mente, para você olhar na santidade, né? Que essa perfeição que Deus criou você, que ela se desvanece no que lá está refletido. E agora não é mais um mero reflexo, vem a ser aquilo que é refletido e é a luz que faz com que o reflexo seja possível. Agora nenhuma visão é necessária, pois a mente desperta é aquela que conhece a sua fonte, o seu ser e a sua santidade. Fim da leitura do livro de exercícios. Olha só, meus leões e minhas leões, o que ele quis trazer aqui no final? Quando você desperta sua mente, não tem nada que fique te bloqueando, que te impeça mais de ser quem você é na sua essência, no seu mais profundo ser, porque você se conecta em níveis tão profundos com Deus que você toma as decisões de como, né, vai levar a sua vida, o seu dia. Então é uma escolha muito profunda e eu convido, né, você a fazer essa reflexão nesse dia de hoje para realmente despertar a sua mente e compartilhar com aquele que deu a fonte de vida para você, que é Deus, que só existe uma vida e eu a compartilho com Deus nesse dia. Por isso que eu sempre falo, né, eu vi isso, eu acho muito válido quando você acorda de manhã, você já elevar o seu pensamento a Deus e conectar o seu espírito com o de Deus, ou compartilhar a sua vida com Deus e vir para fazer o que você tem que fazer no seu dia. Mas se colocar à disposição para seu espírito estar conectado, e nada vai mudar isso, nada, nem mesmo a morte vai conseguir te tirar essa união, né, que você está aqui criado, esse elo que você criou com Deus, quando você compartilha sua mente de forma poderosa, de forma verdadeira. Nada separa essa união que você estabelece, e é uma escolha sua, tá bom, meu leão, meu leão? Meu convite para você nesse dia de hoje, né, faça essa avaliação, essa autorreflexão e entenda que só existe uma vida, não deixe para depois, né, abre espaço para o universo mandar as bênçãos, essas dádivas de Deus para você receber, para você viver o melhor dessa vida, fechou? Tamo junto, meus leões e meus leôs, e tamo junto até depois do fim, até a nossa próxima lição.